Olá, amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja habitando ricamente sobre a sua vida, hoje e sempre. Estamos iniciando mais um estudo bíblico, para a honra e glória do nosso Deus. A vocês que já estão aí no YouTube conosco, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Já vão deixando aí também alguma mensagem que antes do final do estudo a gente vai acessar lá o chat para ver quem já disse alguma coisa, quem já deixou alguma saudação, para que a gente também esteja assim agradecendo aí, a sua presença de maneira particular. Mas, como de costume, nós vamos iniciar já adorando ao nosso Deus. Hoje o estudo bíblico está sendo, no caso, estamos transmitindo aqui de nossa casa, diante de algumas pessoas da nossa comunidade que estão aí com algumas síndromes gripais. Então, com autorização aí do presidente do presbitério, nós mudamos apenas o local de transmissão. Mantivemos o estudo, mas o templo realmente está fechado hoje. Porém, estamos aqui para adorar o nosso Deus. Vou convidar a presbítera Marta, para que estejamos assim adorando o Senhor já com um cântico nesse momento. Salve a amada igreja com paz do Senhor, Dona Lúcia, seu Josué, que já estão aí conosco. Se algum irmão entrou, nós não observamos ainda, mas é bom estar com vocês, é bom estarmos juntos e vamos dizer que Espírito enche, que o Espírito do Senhor enche a nossa vida, enche a nossa vida da unção do nosso Senhor Jesus Cristo, para que juntos possamos aprender a palavra de Deus, compartilhar e saber que Jesus está perto, precisamos estar cheios do Espírito dele, para que possamos encontrar o glorioso Deus que ele nos chama. Enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ver. Espírito, enche o meu ser. Espírito enche. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e vou te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito enche. Espírito, enche a minha vida, enche-me do poder, pois de ti eu quero ver. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e vou te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Minha mão eu quero levantar e vou te adorar, meu coração eu quero derramar diante do teu
prostrar diante do altar do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Vamos iniciar também ainda com a oração evocatória. Grandioso Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, te pedimos a tua bênção para o estudo bíblico dessa noite, ó Pai. Que tudo seja feito para a honra e glória do teu santo nome. Que o Senhor vá abençoando desde já cada irmão e irmã que está nos assistindo, aqueles que ainda irão assistir posteriormente. Mas que o teu nome seja glorificado. E obrigado, ó Deus, por essa oportunidade de estar na tua presença. Agradecemos, pedindo também perdão pelos nossos pecados, pecados cometidos através de atos, palavras e pensamentos. E que o Senhor abençoe as nossas famílias, livrando também e guardando contra todo mal, em nome de Jesus. Amém. Então, amados irmãos e irmãs, glorificado seja o nosso Deus, estaremos aí. Vamos habilitar aqui o material para vocês. Estaremos estudando. Estaremos aqui estudando nesse momento sobre Apocalipse, né? Hoje o capítulo 2, a gente vai dando uma sequência aí. O capítulo 2 nós estaremos abordando sobre as igrejas de Éfeso e Esmirna, tá joia? Então convidamos para que vocês já estejam aí com as Bíblias já em posição, né? Para que a gente possa ir acompanhando a leitura bíblica. Vamos usar uma dinâmica um pouco diferente hoje. Nós iremos versículo por versículo, certo? E aí a gente vai tecendo alguns comentários conforme avançarmos na leitura, tá? Então já iniciaremos com Apocalipse 2 pela igreja de Éfeso. Os irmãos poderão acompanhar, vou colocar a tela agora para vocês. E aí o nosso texto, ele vai justamente iniciar dessa forma. Apocalipse 2. Apocalipse capítulo 2, verso 1, já nos diz o seguinte. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Algumas traduções vão trazer para nós 7 candelabros, né? E aí já vem um comentário inicial. Conforme vimos no estudo anterior, anjo, nesse caso aqui, como foi descrito no início do versículo, ele, nesse contexto, vai significar mensageiro, né? Aquele que traz uma mensagem. Nesse caso, então, da mesma forma como foi em Apocalipse 1, lá no finalzinho, anjo aí está significando o seguinte, que João deveria endereçar essa carta de Éfeso ao pastor da igreja de Éfeso, certo? Então, sempre quando os irmãos olharem essas expressões aí em Apocalipse, né, nas cartas às igrejas, que vierem ao anjo da igreja, então aí nesse contexto está se referindo à questão aí do pastor daquela igreja, daquela determinada comunidade. Vamos avançar um pouquinho. E aí, continuando o comentário sobre o versículo. Jesus conserva na sua mão as 7 estrelas, ou seja, essas estrelas são os 7 pastores das igrejas da Ásia. Nós vimos isso também no capítulo anterior, no final, né, do capítulo. E os 7 candeeiros, ou 7 candelabros, são as igrejas. Uma informação aí importante para nós levarmos em consideração. As estrelas e os candeeiros, ou os candelabros, no caso aí são os pastores das igrejas da Ásia e as igrejas da Ásia, devem refletir a luz do Evangelho. Veja que estrelas, tem a questão, né, que ilumina aí a noite, né? Os candeeiros ou os candelabros também, que são usados para iluminar o ambiente, ou seja, tanto a função aí dos pastores e aquelas igrejas devem refletir a luz do Evangelho, certo?
E essa lição também vem para nós nos dias de hoje. As estrelas, né, que são os pastores, mas os candeeiros, que é a igreja, ou seja, a cada um de nós pertencente aí à igreja do Senhor. Então devemos refletir essa luz do evangelho aí em nossa vida, né, através da nossa vida. Comentando ainda aí o final do verso 1, Jesus ele demonstra então o seu cuidado com os seus servos, uma vez que ele diz que conserva na sua mão direita as estrelas, né, as 7 estrelas e os 7 candeeiros, ou os 7 candelabros. Jesus então, ele aí conserva, né, ele tem cuidado, ele zela pelo seu povo, ele cuida do seu povo. Vamos avançar um pouquinho mais. O verso número 2, que nos diz assim: Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E o verso 3: E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Comentando agora esses versículos 2 e 3. Destaque agora no versículo 2. A palavra labor aqui significa, no caso, trabalho físico e mental. Ou seja, explicando um pouquinho melhor, o fato dos cristãos efésios lidar com falsos apóstolos e homens maus causava desgaste a eles, né? Por isso que Jesus então diz: conheço o teu labor, quer dizer, eles trabalhavam intensamente, eles trabalhavam muito, de maneira muito árdua, para defender o evangelho, para testemunhar do nome de Jesus. Isso contra falsos apóstolos e homens maus que procuravam o quê? Procuravam sempre, digamos assim, ensinar coisas erradas, torcer a palavra de Deus, distorcer o ensino bíblico. Então os cristãos em Éfeso, eles tinham esse desgaste, né? Sempre aí corrigindo falsos apóstolos e homens maus que vinham com ensinos errados. Eles, de fato, tinham muito desgaste com isso. Jesus também os elogia quanto ao serem perseverantes diante dessas lutas. Ou seja, foi um elogio aí que Jesus coloca para os cristãos de Éfeso sobre a sua perseverança. Mesmo diante de pessoas que insistiam em trazer ensinamentos falsos, em que insistiam em colocar na igreja ensinos que vinham assim querer desviar as pessoas, mas eles eram perseverantes na defesa da fé. Eles eram perseverantes em continuar um ensino bíblico correto, um ensino bíblico realmente conforme assim a vontade de Deus. E aí o verso 4 vai dizer para a gente o seguinte: Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E aí a coisa agora começa a complicar um pouquinho. Os cristãos efésios, então, já não mostravam mais o mesmo amor por Jesus, como era no início da sua história. Se os irmãos forem ler a carta de Efésios, Efésios capítulo 1, o versículo 15, de maneira mais específica, ele vai estar justamente dizendo isso. Paulo ele estará elogiando aquela igreja de Efésios, justamente pelo seu amor por Jesus, né, por sua dedicação. Mas o que é que aconteceu, irmãos e irmãs, para a gente entender? No momento aqui que foi escrito Apocalipse para a igreja de Éfeso, né, aos crentes efésios, aos cristãos efésios, nesse momento aqui, não era mais a mesma época quando foi escrito o livro de Efésios. O apóstolo Paulo, nesse momento aqui de Apocalipse, o apóstolo Paulo já não estava mais vivo. Então, aqueles cristãos que estavam na igreja de Éfeso agora, não eram mais,
daquela mesma geração que foi lá do início da igreja, quando Paulo escreveu a carta aos Efésios. Não eram as mesmas pessoas, já era uma outra geração. E essa outra geração que estava agora na igreja de Efésios, né, na igreja de Éfeso, já não era uma geração assim que estava mais, digamos, não tinha mais o mesmo amor por Jesus como a primeira geração teve. Não tinha mais o mesmo empenho, o mesmo compromisso, o mesmo comprometimento, aquela mesma garra, aquela mesma, digamos assim, aquela vontade mesmo de fazer, né, de fazer acontecer, de levar o evangelho adiante, ainda que nós vimos no verso 2 e 3 que eles foram elogiados pela sua perseverança. Jesus os elogiou por isso. Eles realmente não aceitavam ensinos falsos, não aceitavam ensino de falsos profetas, porém, o seu primeiro amor já não era como foi lá naquela carta aos Efésios que Paulo escreveu. Ou seja, como diz aí o comentário em nossa tela, esses cristãos eram de uma geração diferente daquela do início da igreja e já não tinham o mesmo entusiasmo por Jesus. Ou seja, eles já não tinham assim aquela mesma, digamos assim, né, como a gente costuma dizer, aquela força, aquela garra, né, de ir para cima mesmo, de levar o evangelho adiante, de trabalhar pelo reino de Deus, aquele comprometimento, aquela vontade de crescer, já não existia mais, ainda que eles estivessem sendo perseverantes. E é por isso mesmo que Jesus disse aí no verso 4: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Eles já não amavam Jesus mais como era no início. Então a coisa assim, ainda que eles estivessem na igreja, se reunindo, né, tendo zelo pelo ensino, mas aquele primeiro amor já não existia mais, como foi os primeiros cristãos de Éfeso. E trazendo um pouco aí para a nossa realidade enquanto povo de Deus, muitas pessoas hoje dentro das igrejas provavelmente já estão vivendo assim. E melhor ainda dizendo, muitas pessoas que um dia até já foram até líderes nas suas igrejas, já estiveram à frente de ministérios, já estiveram se dedicando na causa do mestre, por determinadas circunstâncias, muitos já não estão, digamos aí, com aquele mesmo amor. E muitos acabam saindo. E muitos acabam então, né, adotando aquela frase: a igreja somos nós. E aí sai da igreja, já não faz parte de lugar nenhum, já não congrega mais em lugar nenhum, porque na mente dele, não, meu relacionamento é só eu e Deus, então. E isso é um grande engano, e muitos servos e servas de Deus acabam entrando nessa conversa. E muita gente hoje engrossa aí aquela grande fila, né, de pessoas que são chamadas de desigrejados. São pessoas hoje que não querem mais compromisso com igreja nenhuma. Ela até tem Bíblia, ela assiste estudos bíblicos, ela ouve louvores, ouve músicas de adoração a Deus, canta, conhece, assiste pregações, mas não querem se comprometer com igreja nenhuma. E isso é um grande risco porque se torna uma espiritualidade muito individualista. É como a gente costuma dizer na música, seria aí meio que carreira solo, né? Só que o povo de Deus não é chamado para fazer carreira solo. Nós somos corpo de Cristo, e corpo de Cristo ele deve andar junto, unido, no mesmo objetivo, no mesmo propósito, na mesma direção. E infelizmente, hoje, nós vemos que muitos cristãos já não têm mais também esse primeiro amor. Aquela vontade, né, de trabalhar pela sua igreja, aquela vontade de fazer acontecer, de dar o melhor, não para ser visto pelas pessoas, mas dar o melhor para ser justamente para a glória de Deus, para louvor e adoração a Deus. E muitos aí diante de circunstâncias da vida já vão esmorecendo, vão deixando de participar daquilo que antes dava tanto gosto, tanto empenho, que dava assim tanta empolgação de poder seguir.
Então, irmãos e irmãs, é um cuidado que nós precisamos ter no início, né, até rever a nossa própria caminhada a partir disso. O verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Vamos entender aí esse versículo 5 aí que Jesus comentou, né, que pediu aí, que ordenou que João escrevesse para a igreja de Éfeso. Os cristãos efésios deveriam voltar às primeiras obras, ou então deixariam de ser igreja. Interessante essa repreensão, né? Pois a igreja existe quando cumpre a vontade do Mestre. Irmãos e irmãs, se uma determinada igreja não cumpre mais a vontade de Deus, ela é qualquer outra coisa. Ela é uma reunião social, ela é talvez um ajuntamento de pessoas para conversar alguma coisa sobre a Bíblia, mas igreja ela já perdeu esse propósito. A igreja de fato só existe e só é igreja quando ela cumpre a vontade do Mestre. Não tem como. E nesse momento aqui então Jesus ele faz essa advertência para aqueles irmãos e irmãs, para que eles voltassem então às primeiras obras que foi lá do início da igreja de Éfeso, lá quando Paulo escreveu para aquela igreja. Que era o quê? Justamente aquele amor verdadeiro por Jesus, amor verdadeiro uns com os outros, aquele empenho de trabalhar pelo Evangelho. Eles deveriam voltar a esse primeiro amor, pois do contrário eles não teriam condição mais de ser igreja. É por isso então que Jesus ele chamou essa atenção aí, né? Moverei do seu lugar o teu candeeiro, ou seja, ou o teu candelabro, né? Ou seja, a igreja precisava voltar àquele amor por Jesus, aquele empenho, aquela garra, aquela vontade mesmo de fazer, de trabalhar pelo Mestre, ou do contrário, eles não seriam mais igreja, eles seriam um ajuntamento de pessoas, mas não mais cumprindo a vontade do Senhor. Pois a igreja só existe quando ela cumpre a vontade de Deus. E aí no verso 6, Jesus volta então a mais um elogio sobre a igreja de Éfeso, dizendo o seguinte: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E aí vem uma informação. Tudo indica que esses nicolaítas eles levavam um estilo de vida imoral. Além desse estilo de vida imoral, tudo indica também que eles comiam alimentos assim que eram oferecidos a ídolos. Por quê? Éfeso era uma cidade assim muito próspera, mas era uma cidade também muito idólatra, né? Então várias pessoas que por ali passavam, haviam templos pagãos assim, que adoravam imagens de divindades, né, que eles acreditavam. E, segundo consta, esses nicolaítas parece que eles também comiam alimentos que eram oferecidos a esses ídolos, a essas imagens. E eles também distorciam a verdade, quer dizer, eles utilizavam-se de ensinos bíblicos e, na verdade, distorciam esses ensinos, fazendo assim com que a igreja, ou tentando, de certa forma, prejudicar o crescimento da igreja. E uma outra informação também é que acredita-se que esses nicolaítas eram seguidores de um homem chamado Nicolau. Esse homem ele é mencionado lá no livro de Atos, capítulo 6, no verso 5. Prosseguindo mais um pouco, verso 7, que aí vai nos dizer o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. E aí vem um comentário: não somente os cristãos efésios, mas todas as igrejas devem ouvir o que o Espírito Santo fala da parte de Jesus pela sua palavra.
Ou seja, como igreja do Senhor, nós precisamos, de fato, dar ouvidos àquilo que o Espírito fala, né? Aquilo que o Espírito Santo fala através da palavra também de Deus aos nossos corações. Jesus também deixa claro que os vencedores poderão se alimentar da árvore da vida. É necessário, então, que os servos e servas de Deus continuem lutando contra o mal, vestindo aí a armadura espiritual, como está lá no livro de Efésios, capítulo 6, de 10 a 18. É um texto muito conhecido que vai justamente dizer: revestivos de toda a armadura de Deus, né? Então, assim como aqueles cristãos da igreja de Éfeso lutavam contra as heresias, mas era necessário que eles voltassem ao primeiro amor, fica claro também para nós hoje que precisamos continuar a lutar pelo Evangelho. O caminho do Evangelho não é fácil. É um caminho que existem espinhos, existem dificuldades, porém, maior é Deus, maior é Jesus em nossas vidas e que nos ajuda nessa caminhada justamente contra todo o mal, a perseverarmos, a voltarmos a esse primeiro amor, né? A termos aquela, digamos assim, aquela vontade de trabalhar pelo Evangelho, aquele empenho, aquela garra, né? Aquela dedicação, que muitas das vezes a gente coloca nosso tempo, recursos em tantas outras coisas, mas quando é para o reino de Deus, a gente vai aquela coisa, né, assim, sem vontade, aquela coisa sem querer fazer, ou fazer de qualquer jeito. Então, irmãos e irmãs, que possamos aprender aí com a igreja de Éfeso, aprender com o que o Jesus ensinou para aquela igreja, que possamos voltar cada dia ao primeiro amor. Louvado seja Deus. Antes de irmos para Esmirna, vamos adorar o Senhor nesse momento. Nós vamos convidar aqui a presbítera Marta para estarmos adorando ao Senhor com mais um cântico nesse instante. Adorar o Senhor com o cântico declarando que o Senhor ele é grande, que Ele é poderoso, Ele está cuidando de cada um de nós. E é somente a Ele que devemos render adoração e exaltação ao seu santo nome. Aleluia. Glorificado, exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração nesse momento. Vês o teu povo, ó Deus, para que juntos possamos tributar louvores em gratidão a Ti, Senhor. Que o Teu nome possamos sempre engrandecer. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nós prostramos aos teus pés, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e a cada instante botar em nossas vidas, em nossas vidas, teu infinito amor, pois só tu és Deus eterno sobre toda a terra. E Senhor, com
Vamos declarar novamente que grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos aos teus pés, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez queremos o teu nome, Senhor, te engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas, teu infinito amor, pois só tu és Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos dar sequência, né? Entrando para a igreja de Esmirna. Vamos avançar um pouquinho. Então, já na sequência aí, a leitura agora, a partir do versículo 8 de Apocalipse 2, igreja de Esmirna. E o texto vai nos dizer o seguinte: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. O apóstolo João, então, a ele deveria endereçar a carta, né, assim como foi a carta de Éfeso, aos Efésios, né? O apóstolo João deveria endereçar a carta ao pastor da igreja em Esmirna. Olha lá, a mesma identificação. Ao anjo da igreja em Esmirna, né? Então, nesse contexto aqui das 7 igrejas da Ásia, sempre que o texto bíblico se referir ao anjo da igreja, então ele está se referindo aí realmente ao pastor da comunidade. Jesus, então, se identifica como o primeiro e o último. Interessante, isso aí ele se identifica como o primeiro e o último, confirmando a sua divindade e poder, assim como Deus tem. Isso está lá conforme o versículo de Isaías 44, verso 6. Jesus, então, ele confirma aquilo que Isaías, lá no capítulo 44, verso 6, afirma. Jesus, então, coloca aí que é o primeiro e o último, né? Justamente se identificando aí com Deus Pai. E também Jesus aí identifica-se como aquele também que morreu
e tornou a viver, ou morreu e ressuscitou aí, conforme a versão, né? Algumas versões poderão também trazer. Versículo 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. É o termo, né? Mas vamos entender aí o que foi que Jesus falou para essa igreja aí de Esmirna. A palavra tribulação, né, no início do verso 9, Jesus diz: conheço a tua tribulação. A palavra tribulação aí em destaque significa uma vida em opressão. E é possível que os cristãos da igreja de Esmirna estivessem aí, no caso, ou tivessem perdido seus bens materiais por causa do testemunho de Jesus. Eles estavam sofrendo com perseguições. Mas Jesus diz: conheço a tua tribulação. Ou seja, Jesus estava ciente da opressão que eles estavam enfrentando. Quando Jesus aí diz conheço, então ele tem plena ciência, ele tem pleno saber sobre aquela determinada situação e que nada também está fora do seu controle, né, da sua vontade. Alguns judeus de Esmirna não queriam reconhecer Jesus como seu Salvador, além de, provavelmente, denunciarem os cristãos ao Império Romano, uma vez que o Império exigia a adoração a César, né, ou ao imperador, e os cristãos se recusavam a isso. Então, irmãos e irmãs, muito provavelmente a igreja de Esmirna estava sofrendo com essa condição. Era exigida, no caso, havia determinadas épocas que imperadores romanos, né, que tinham o título de César, alguns imperadores romanos exigiam que deveriam ser adorados pelos povos conquistados. Só que os cristãos se recusavam a adorar o imperador. Por quê? Porque eles realmente levavam muito a sério a questão de adorar apenas a Deus, de servir apenas a Jesus. E eles, de fato, os cristãos ali buscavam não se dobrar, digamos assim, à religião ali, né, do Império Romano, não se dobrar em adoração ao imperador. E isso fazia com que determinados judeus que não reconheciam Jesus como Senhor e Salvador levavam então essas situações para o Império Romano. E aí o exército acabava perseguindo a igreja, acabava prendendo pessoas. Alguns morriam também por conta do testemunho do Evangelho. E esse também era o contexto ali da igreja de Esmirna. O verso 10 vai dizer para nós aí: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está pronto para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Os cristãos de Esmirna, então, eles deveriam ser fiéis diante da perseguição. E olha, gente, ser fiel, como às vezes comentamos no templo, né? É você ser fiel a Deus quando tudo vai bem, não é uma coisa. Você ser fiel a Deus quando as coisas estão indo não tão bem assim, ou em situações de perseguição, e perseguição essa, que muito provavelmente eles até perdiam seus bens, suas casas, suas posses, de fato era prova realmente para quem fosse cristão mesmo de verdade. O final do verso 10, Jesus diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa coroa, então, é como o texto bíblico aí, no caso, é como o comentário aí nos diz. Essa coroa, na verdade, significa plenitude da vida, glória e imortalidade. Essa coroa da vida, então, ela não está presa ao mundo presente. É justamente essa vida plena,
essa vida completa, essa glória e imortalidade que está reservada para o cristão, para a cristã, para os servos e servas de Deus, que forem fiéis a Jesus, que forem fiéis ao Evangelho até a morte. E a igreja de Esmirna, ela estava sendo, digamos aí, provada, ela estava sendo, passando por dificuldades aí diante das perseguições, mas vem aí essa promessa de vida para eles. Seja fiel até a morte, e você vai ganhar a coroa da vida. Eu vou lhe dar a coroa da vida, ou seja, o que Jesus aí diz para aquela comunidade. O verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Não somente os cristãos de Esmirna, mas todas as igrejas devem ouvir o que o Espírito Santo fala da parte de Jesus pela sua palavra, ou seja, aquela mesma recomendação no final da igreja de Éfeso, Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus reforça também sobre Esmirna. Detalhe, a igreja de Esmirna, ela não foi, digamos aí, ela não sofreu nenhuma repreensão. Muito pelo contrário, eles estavam sendo perseverantes. É uma igreja aqui que ela não teve repreensão nenhuma. E aí, a segunda morte, a qual Jesus se refere no final do verso 11, essa segunda morte, ela significa separação eterna de Deus. Isso nós vamos ver com mais detalhes lá no final de Apocalipse, Apocalipse capítulo 20, verso 6, vai falar um pouco também sobre isso. Essa segunda morte, então, é a separação eterna de Deus, que é até pior que a primeira morte. A primeira morte é uma morte física. E aí é como geralmente nós cremos, enquanto cristãos, que uma vez morrendo em Cristo, tendo entregue a nossa vida a Jesus, tendo aceitado Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, entregado a nossa fé a Jesus verdadeiramente, ainda que morramos, para esse mundo físico que estamos, mas estaremos aí para sempre na presença de Deus, vivendo na presença de Deus. Então a segunda morte é justamente a separação eterna de Deus. Para aqueles e aquelas que rejeitarem a salvação dada por Deus na vida presente, o que vai lhe restar ao saírem desse mundo é justamente essa segunda morte. Essa separação eterna de Deus para toda a eternidade. Ao mesmo tempo que aqueles e aquelas que morreram fiéis a Jesus nos caminhos do Senhor gozarão de vida eterna com Deus. A segunda morte, para aqueles que rejeitaram a salvação enquanto em vida nesse mundo, é o que vai lhes restar, a segunda morte, que é a separação eterna de Deus para todo sempre. Então, amados irmãos e irmãs, com isso nós finalizamos aqui o comentário, sobre as igrejas de Éfeso e Esmirna. E vamos convidar aqui a presbítera Marta mais uma vez. Nós vamos adorar o Senhor com mais um cântico, antes de procedermos aí para o encerramento do nosso estudo de hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, por mais esse estudo. E nós estaremos adorando ao Senhor com o cântico Renova-me, no nosso CTP 216. E como está você? Como está a sua fé? Às vezes, diante dos grandes acontecimentos, dos muitos acontecimentos que têm feito trazer tristeza, trazer angústia aos nossos corações, mas eu quero te convidar nesta noite a renovar sua fé no Senhor Jesus, renovar a sua esperança, porque é somente em Deus que temos que ter esperança que nós vamos receber a cura, a vida do céu, esperança de receber a cura espiritual para todas as nossas deficiências, mas é preciso a gente se prostrar diante do altar do Senhor, dizendo: Senhor, vem me renovar,
minhas forças, vem renovar minha fé. Eu não quero ser igual, eu não quero estar sempre como eu estou nesse momento, mas eu quero ser diferente. Vem me renovar, vem me restaurar, vem me transformar. Em nome de Jesus. Vamos adorar o cântico. Adorar o Senhor com este cântico. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Eu quero ser um vaso em tuas mãos, Senhor. Quero ser como tu. Mais uma vez, Senhor. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Eu quero ser um vaso em tuas mãos, Senhor. Quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Daqui a pouquinho a gente vai olhar o chat aí para ver quem são os irmãos e irmãs que estão aí conosco, que colocaram alguma saudação pra gente ver aqui, tá? Daqui a pouquinho a gente olha. Mas antes, temos aqui alguns pedidos de oração que chegaram aqui para nós. Como dissemos, o nosso estudo bíblico hoje ele não ocorreu no templo, por quê? Porque temos também irmãos e irmãs que estão assim
acometidos, né, de síndromes gripais. Fora o fato assim que alguns estariam também ausentes hoje. E nós temos aqui alguns nomes de pessoas que estão com síndromes gripais aqui, pessoal, para a gente orar, né, e interceder por eles e elas. Os irmãos Ozemi e Camille, a minha mãe, né, Maria, e minha irmã Thelma também estão sofrendo aí pela síndrome gripal, né? Estão bem, mas estão tendo aí os seus cuidados. A irmã Thalita, eu acredito que o Juan também me parece que está, que é o esposo dela. Nossos irmãos João e Dona Rita também estão ainda se recuperando da gripe. Nossa irmã Eliane, lá do Sobrado, né? Ela e sua família, ali o José, né? O Thaleson. Então, o pessoal ali, nossa irmã Eliane e sua família estão precisando também de orações nossas nesse sentido. A irmã Clarinha também, né? Filha aí da Alane, está também precisando aí de orações nesse sentido aí. A Alane nos falou que ela estava um pouco gripada. Então apresentamos aqui diante do Senhor essas pessoas por conta de síndromes gripais. Temos aqui também a nossa irmã Sandra, que está se recuperando, né? Questão do pé, que já está há mais de um mês já engessado. Ela vem se recuperando, vem sentindo algumas dores, mas continuamos orando aí pela saúde da nossa irmã. Assim também como a saúde dos irmãos Walter, do irmão Azaí, da irmã Marita, que sempre aqui intercedemos por eles. E a irmã Lúcia, né? Ali a presbítera Lúcia, esposa do nosso irmão Josué, pede orações por Roseli. Roseli é uma enfermeira que trabalha no hospital no qual o seu Josué esteve internado por alguns meses. Essa Roseli, ela esteve assim cuidando, né, da saúde do irmão Josué, e ela está doente por Covid, né? Então a nossa irmã Lúcia pede que estejamos orando pela vida da Roseli por conta aí da Covid. Chegaram aqui mais alguma... Ah, não, aqui são as pessoas que estão pelo chat, né? Pronto, aqui minha esposa e presbítera Marta aqui. O seu Josué deve estar nos assistindo aí. Seu Josué, tá vendo que sem essa mulher aqui a coisa não anda não, viu, doutor? Graças a Deus. Sem a esposa abençoada aqui que nós temos, ia complicar, viu, a situação, viu, seu Josué? O negócio ia pegar aqui pro meu lado. Mas nós temos aí nosso chat então, nossas irmãs, irmã Lúcia, irmão Josué, né? Nossa irmã Alana e família nos acompanhando aí, junto aí com o seu Walter, o Ló, a Clarinha, né? Nosso irmão Reinaldo aí, certamente com a sua esposa, né? A Crécia e a Alice. A Maria José aí em sua casa, né? O irmão Ninho certamente deve estar trabalhando, mas aí a Vitória deve estar lá com ela. Nossa irmã Ozilma, Deus abençoe aí a cada um de vocês, né? Nossa irmã Camila e família aí, o Azemi, a Dona Marita, a Helenilda, né? O seu Ozair também. O irmão Evelásio hoje não está conosco por conta de uma reunião na cooperativa. Ele hoje não estaria de fato conosco. Irmã. Bom, gente, alguém aqui se identificou com o perfil como Gata Santos. Bom, tudo bem. Tá bom. Deus abençoe de qualquer forma. Obrigado pela presença conosco. Certo, certo, certo. Ok, é isso mesmo. Tá bom. Então Deus abençoe, né? Aqui Maria Rita e família, Marta? Pronto, a irmã Rita e seu João, né? Nos assistindo aí pelo YouTube. Eu acredito que não deve ter entrado mais ninguém. Ou se entrou, não se identificou, né? Porque às vezes a gente só pode realmente verificar as mensagens da pessoa que faz a postagem. Bom, gente, então nós vamos orar nesse momento, apresentando. Eu não vou lembrar todos os nomes, é claro, mas já estão no altar do Senhor. Ah, é a irmã Sandra, é? Ah, a irmã Sandra e o irmão Arnaldo. Ok, então. Tá bom, dona Sandra. Eu não sabia que estava aí com esse perfil, não. Mas Deus abençoe, viu? No caso, Gata Santos, a gata de seu Arnaldo. Ok, tá valendo. Tá valendo aí, tranquilo, viu? Sem problema nenhum. Estamos aí. Deus abençoe ricamente aí pela sua presença e o seu Arnaldo.
Foi Camille que falou, foi? Camille é uma eficiência, né? Deus abençoe, viu, Camille? Um dado aí para nossa equipe de transmissão, viu, pessoal? Estivemos aqui transmitindo com a interface Flanger, viu? Ligada ao notebook. Aí. Deve ter ficado bom. Depois aí vocês vão me dizer. A gente tá lutando aí, vamos para frente, né? Como diz aí muito popularmente, bora para cima. Vamos lá. Estamos aí com a interface Flanger ligada ao notebook. Parece que deu certo. Nós vamos então orar ao Senhor nesse momento, apresentando os irmãos e irmãs que estão aí enfermos e outras pessoas que de repente seus nomes não chegaram para nós aí. Nós estaremos intercedendo nesse momento, tá? Se eu não me engano, teve mais um pedido de oração aqui por Dona Núbia, foi... Pronto, Dona Núbia, no caso, né? Nossa irmã Núbia, é minha sogra, mãe aqui da presbítera Marta, ela teve um problema também de saúde no seu braço, né? Ela, infelizmente, aí machucou o braço numa queda que ela tomou. Mas nós estaremos orando, crendo que o Senhor restabelece a saúde do seu povo. Eu vou convidar aqui a nossa irmã Marta, né? Presbítera Marta. Ela não vai lembrar os nomes, é claro, mas ela vai estar pedindo a cura do Senhor sobre as vidas desses irmãos e irmãs que estão aí, que fizeram seus pedidos de oração, e por aqueles também que não colocaram seus pedidos. Oremos. Paizinho querido, Pai de amor, Pai de infinita bondade, te rendemos graças, ó Deus, por mais um culto, e que este culto tenha sido um culto racional, que tu tenha se agradado dos nossos louvores, das nossas petições, do estudo que foi ministrado pelo pastor Rômulo. Pai, nesse momento nós queremos nos prostrar diante de Ti e Te pedir, Senhor, continuar te suplicando pelos enfermos da Tua casa, Senhor. Pelos nomes aqui todos mencionados, a Deus, e aqueles que não foram mencionados e que necessitam, Senhor, da Tua intervenção. Pai de infinita bondade, vai de encontro, Senhor, àqueles que estão desesperados, ó Pai querido, pedindo, ó Deus, a cura, pedindo o alívio das suas dores, ó Deus, pedindo, ó Deus, que Tu sustente, que Tu renove, que Tu faças o Teu querer nessas vidas, mas dá paciência, dá, ó Deus, paciência, como diz a Tua palavra. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o nosso clamor. Pai, ouve o clamor do Teu povo. Teu povo clama, o Teu povo tem sofrido, mas Tu não tens estado de olhos fechados, mas sim de olhos abertos, de ouvidos atentos ao nosso clamor. Clamamos, ó Deus, por cada enfermo, Senhor, por cada um, ó Deus, que tem estado no leito da dor. Vai, ó Deus, nesse momento, te pedimos, ó Deus, com a Tua mão santa, poderosa, e vai tocando em cada lar, Senhor, vai tocando em cada enfermidade. E te pedimos, ó Deus, que ministre a cura conforme o Teu querer. Ministre o alívio, Senhor. Ministre, Senhor, aquilo que cada um está precisando, Senhor. Aqueles que são enfermidades materiais. E também, ó Deus, pedimos para aqueles que estão com enfermidade espiritual. Aqueles que não têm mais vontade de estar na Tua presença, forças para ir para a Tua casa. Pai, visita também essas vidas, pois carecem do teu olhar de misericórdia. Vem fortalecer a Tua igreja, vivifica-nos, ó Deus. Faz com que nós possamos, ó Deus, estarmos firmes sem esmorecer, mesmo diante de tanta enfermidade, Senhor. Te peço, Senhor, que Tu venhas nos fortalecer. Vem renovar a nossa fé, renovar as nossas forças, e que mais tarde, ó Deus, possamos tributar louvores e cantar vitória pela cura, pelo que os Teus grandes feitos em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Um aviso rápido, próximo domingo, se Deus assim nos permitir, teremos nosso culto de adoração a Deus. Domingo, 18 horas, no templo. Então,
Os irmãos e irmãs aí de Lagarto já podem procurar o irmão Evilásio, fazer a sua inscrição. E detalhe, gente, quem estiver com síndrome gripal, por gentileza, não vá se ainda estiver com sintomas. Não vá. Seja coriza, seja tosse, seja espirro. Ah, mas é pouco. Não vá. Nós orientamos porque é um cuidado com a sua vida e um cuidado com a vida do próximo. Precisamos ter todo cuidado nesse momento. Além dos casos de Covid estarem aumentando, e o Brasil já passou das últimas 24 horas, teve um aumento de mais de 200 mil casos, ou seja, a coisa está voltando a crescer. Aquilo que aparentemente estava, entre aspas, resolvido, não está tão resolvido assim. E é necessário que a gente continue mantendo os cuidados, continuemos aí com o nosso álcool em gel, nossa máscara. Se a pessoa vai ao culto, fazer sua inscrição, porque a Covid não acabou ainda. E a gente, além da Covid, tem agora a influenza que está realmente crescendo muito. Então você que ainda estiver tossindo, espirrando ou corizando, por menos que seja, não vá. Isso aí a gente pede, é um ato de responsabilidade com a sua vida e com a vida do próximo. Essa é a nossa orientação enquanto pastor da igreja, ok? Então, nós vamos nesse momento impetrar a bênção do Senhor e logo após estará assim sendo encerrado o nosso estudo dessa noite. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as eternas consolações do Espírito Santo, santificador e doador da vida, estejam, amados irmãos e irmãs, sobre as suas vidas, hoje e sempre. Amém. Muito obrigado, irmãos e irmãs, pela disponibilidade de vocês. Muito obrigado aí por estar conosco, né, até aqui. E que Deus abençoe grandemente a sua vida, no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente.